Muito bem-vindas e bem-vindos ao Empreendedoras em Foco, projeto que mergulha nas histórias de mulheres visionárias que estão transformando o cenário dos negócios com determinação, criatividade e paixão. Uma realização da Rádio 107 FM e da Prefeitura Municipal de Itapejara. Você pode acompanhar as entrevistas dessa primeira temporada, que é focada no empreendedorismo jovem, no YouTube da 107, no Spotify, no site 107.com.br, no aplicativo da rádio e também na nossa programação no Dial, o seu radinho. Mas uma dica, prepare-se para se encantar, motivar e aprender com mulheres extraordinárias que estão deixando a sua marca no mundo dos negócios. E para dar sequência à nossa lista de mulheres extraordinárias, hoje a gente recebe a Samara Bogoni, que é proprietária e idealizadora da Harmony, colorista, maquiadora. Seja muito bem-vinda ao Empreendedoras em Foco, Samara. Obrigada, Julie, pelo convite. Obrigada, 107, pelo convite. Estou me sentindo muito feliz e muito honrada em poder agregar valor, agregar, inspirar mulheres a empreender. É isso aí. Aí eu quero começar pedindo para você se apresentar. Como é que você se apresenta para o mundo? Como que já apresenta a tua história, assim, quando alguém pergunta quem é Samara Bogoni? Vamos lá. Como a Julie falou, meu nome é Samara Bogoni, tenho 30 anos, sou colorista, maquiadora, cabeleireira, empresária e proprietária do Harmony, bem dito. Bom, Julie, vamos lá. Eu comecei a minha história com maquiagem e cabelo por volta de 2010, bem por acaso. Nós havíamos contratado uma profissional para fazer cabelo e maquiagem de todas as minhas amigas, enfim, na nossa formatura, e acabou que ela não deu conta de nos arrumar. E aí ela perguntou quem é que poderia ajudá-la, por isso que eu sempre falo que foi muito por acaso. E eu, sem ter nunca tinha pegado um pincel na vida, porque eu era mais novinha nessa época, porém eu sempre tive muito essa coisa da vaidade da minha mãe sempre muito presente, pois ela é uma mulher muito vaidosa. E eu vou falar bastante dela aqui, tá? Porque ela faz parte de toda a minha história. Então, maquiei as meninas da forma que eu conseguia, ajudei ela, e deu tudo certo. Nós estávamos todas realmente muito bonitas. Isso foi mais ou menos no final do ano. Em 2011, eu senti uma necessidade de que eu queria mais do que só maquiagem. Eu sou uma maquiadora autodidata, então aprendi tudo com vídeos no YouTube, meio que sozinha. E naquela época, Julie, era realmente tudo mato, tá? Desculpa a expressão, mas realmente era tudo mato. Porque não tinham muitas youtubers, não tinham muitas blogueiras. Foi mais ou menos em 2011 que eu também criei o meu blog e o canal do YouTube, que ainda está ativo, inclusive. E comecei a aprender mais, me especializar, fiz alguns cursos. Foi aí, então, que apareceu a oportunidade de eu ser cabeleireira, de eu fazer um curso de cabeleireira, aqui na cidade mesmo. Lembrando que lá em 2011, o acesso era um pouco restrito. Ou a gente ia para Passo Fundo, ou a gente ia para outras cidades para poder se especializar em alguma coisa. Então, minha mãe financiou esse primeiro curso para mim. E eu vi que eu realmente gostava muito de trabalhar com cabelo, de trabalhar com autoestima, de trabalhar com beleza. Justamente por conta da minha mãe, tá? Pois bem, fiz o meu curso, me formei mais ou menos metade de 2011, isso. E no começo de 2012, eu fui trabalhar num salão de beleza, aqui em Itapejara, o qual eu digo que foi uma grande escola para mim, porque eu aprendi muito, aprendi como me comportar, aprendi como não lidar tanto com os negócios, porque essa parte não era destinada a mim, não era designada a mim. Mas aprendi como ter ética, aprendi como tratar as clientes, enfim, aprendi a me portar dentro de um salão de beleza. Isso foi bem importante. Pois como eu não era muito dessa área, não frequentava muito só para cortar as pontinhas ou para fazer a unha, volta e meia, eu realmente não sabia como isso tudo funcionava. Então foi uma grande escola e sou muito grata por ter feito parte daquele salão. Pois bem, posso continuar? Deve? Pois bem, mais ou menos em 2015 eu já vi que eu poderia trabalhar sozinha,
que eu tinha uma clientela para isso, que gostava do meu trabalho, que chegava no salão e perguntava por mim. E eu senti uma vontade, assim, ó, indescritível de ter o meu próprio negócio. E isso é bem desafiador, tá? Porque, inclusive na frase que a Julie vai ler depois para vocês, vai falar de coragem também. Eu senti uma coragem absurda de sair daquele lugar e montar o meu próprio negócio. E eu já adianto, não é fácil, tá? Não é fácil e tem muitas barreiras, tem muitas coisas as quais a gente peca, mas a gente vai aprendendo. Afinal, Julie, eu acho que a gente aprende muito mais na dor, nos erros, do que nos acertos. Deixa eu fazer uma pausa para algo bem importante, né, Samara? Eu acho que você contando a história dá para, nas entrelinhas, entender o caminho que tu trilhou e que isso acaba servindo como uma dica para quem está começando. Eu acho que, assim, para quem quer começar, o grande desafio é entender qual que é o momento e dar esse passo, assim. Aí tu fala que tu sentiu muita vontade de construir o teu negócio. Por que exatamente, assim, o que te motivou, né? Se era fazer as coisas do teu jeito, ou criar um nome, uma reputação específica, né? Samara Bogoni. Eu tenho certeza, Julie, que foi muito mais estar insatisfeita do momento que eu tava. Obviamente que eu gostava muito de trabalhar lá, mas eu queria mais, entendeu? Eu queria produzir mais, eu queria que as pessoas me conhecessem pelo meu nome, pelas coisas que eu fazia, pelos trabalhos que eu fazia. Então, foi justamente isso. Esse estalo me deu porque eu realmente não estava mais feliz naquela posição de ser somente auxiliar de cabeleireira. E eu queria realmente ter o meu nome, sabe? E, Julie, só um adendo. Eu comecei com um espelho, uma cadeira, um sonho e zero entendimento sobre negócios. Mas eu comecei. Que é aí que eu queria chegar também. Possivelmente nesse momento da tua vida, então tu já estava com uns 10 anos, 5 anos de experiência, Sim, né? Isso. A tua técnica provavelmente já estava bem desenvolvida. Sim. Mas aí montar um negócio são outros 500, assim. Quais foram os primeiros desafios, assim, na gestão que tu enfrentou, assim, e que tu poderia compartilhar conosco? Então, vou falar especificamente para as gurias que estão me ouvindo, tá? Que querem empreender. Gerir um negócio não é fácil. E eu tomei alguns tombos. Eu sou uma virginiana e quando eu iniciei meu negócio, realmente eu achei que eu ia ter tudo no prazo de 1 ano. Mas não é bem assim, porque qualquer negócio bem feito dá dinheiro. O problema é saber administrar esse dinheiro, saber gerir esses negócios com compras, vendas, entregas de serviços e tudo mais. Então, o meu maior desafio, eu acho que para qualquer mulher, é o consumismo, né? Quando a gente vê muito dinheiro, a gente se deslumbra um pouco. Então, o dinheiro sim entra, mas ele precisa ser bem gerido. E como é que tu aprendeu a fazer isso? Teve uma certa dificuldade no começo, então, pelo jeito. Sim. Então, eu até vou abrir um espaço aqui para poder falar do André. Foi ele que me ensinou muita coisa de como gerir um negócio. Ele é dono da barbearia. Então, ele sempre teve muito essa veia empreendedora correndo sobre ele. E no começo, como eu falei, eu me deslumbrei muito em faturar, em entregar bons serviços. E ele me deu uma pausa. A gente chegou num período da nossa fase da vida que ele me disse assim, pera, tu precisa desenvolver mais tua inteligência emocional, que era uma coisa que eu não sabia, e inteligência emocional é muito importante para a gente gerir um negócio, para a gente gerenciar um negócio, porque é só assim que a gente aprende o que a gente pode e o que a gente não pode fazer, o que a gente tem para gastar e principalmente o que a gente não pode gastar. Então foi muito do André, muito disso eu devo ao André, porque ele me ensinou, me apresentou cursos, foi meio que no feeling, sabe, de sentir realmente como eu poderia entregar um melhor serviço, aproveitar melhor o valor que eu recebia desses serviços, compras e tudo mais, basicamente. Provavelmente tu também entregou muito para ele, né? Nessa parceria aí que sempre é uma troca, Com né? certeza. Samara, você fala, né, dessa mudança. Eu penso que o teu mercado, assim, muitas mulheres que empreendem por necessidade, que, tipo, precisam ter uma renda, né? Elas buscam esse caminho porque imagino que o investimento inicial não seja muito alto, né? Então, precisa da tua técnica, de um espaço ali.
Só que isso traz um mercado bem competitivo, né? Assim, com muitas profissionais e claro, tem muita demanda também, né? Como é que tu começou a se colocar para ter um diferencial, para construir o teu público, né? Esse processo todo, assim, de aprendizado, como é que foi? Que ferramentas tu usou, né? Para ajudar a nossa audiência aí a entender um caminho que é possível, assim, pegar um atalho nesse sentido. Vamos lá. Eu fiquei muito conhecida na época em que eu abri o salão lá na casa da minha mãe por atender noivas, formandas e 15 anos. Então eu reunia, e eu trabalhava sozinha nessa época. Eu recebia todas as meninas daquela festa de 15 anos e a gente fazia uma grande confraternização, enfim, tinha bebidinhas, salgadinhos e tudo mais, e elas passavam o dia inteiro lá no salão, mesmo que fosse pequeno. Eu até tenho várias amigas que são um grupo de amigas e todas foram se arrumar comigo lá no salão. E isso quando eu penso nisso, foi bem gratificante. Voltando a falar, tá? Um dos meus principais meios que fez alavancar o meu serviço, sem dúvida nenhuma, foi as redes sociais. Como eu já tinha o meu canal no YouTube, como eu já tinha esse blog, as clientes já me conheciam por aparecer. E isso, lembrar vocês que foi de 2012 a 2015, tá? Quando de fato tudo era mato ainda. Então, eu já colocava a cara para me apresentar, para mostrar os meus trabalhos. Naquela época não tinha todas as ferramentas que tem hoje. Então, eu só ganhava um dinheiro a partir do YouTube, que pagava muito pouco. Mas isso foi uma das grandes coisas que me tornou conhecida. Eu montava tutoriais na internet e eu vendia esses tutoriais lá para o salão. Então, rede social hoje, eu acho que é a nossa maior alavancadora de negócio, Júlia. Então, essa é a receita que eu tenho, sabe? Bota a cara, vai aprender, vai monetizar teus conteúdos, faz um conteúdo legal, um conteúdo que seja de valor para as pessoas que estão te assistindo, enfim, para vender teu serviço ou teu produto. Junto com isso, né, Samara, era uma dúvida que eu tinha, assim, lá em 2010, mesmo 2015, realmente a internet era outro cenário, assim, né? Pelo que tu tá apontando, tu já construiu uma reputação desde lá, acho que já desenvolveu muita técnica de comunicação, inclusive, com isso, né? Mas você entende também que há uma responsabilidade, principalmente pensando na nova geração, né? Que nós vemos muito, assim, alguns transtornos de imagem, né? Como é que tu encara a tua responsabilidade, assim, de fazer a pessoa entender que por trás de uma foto bonita, é lógico, você é linda, né? Mas tem toda uma produção, às vezes filtros e tudo mais, assim. Tu leva isso em consideração na criação dos teus conteúdos, assim? Com toda certeza, Julie. Hoje, nos meus conteúdos físicos, de feed, de Instagram, nenhum deles tem filtro, porque eu preciso realmente mostrar o cabelo natural, entende? Obviamente que há essa produção de maquiagem, de uma boa escova, um babyliss e tudo mais. Logicamente que na nossa vida pessoal a gente sempre coloca um filtrinho ou outro, porque a gente realmente quer se sentir um pouco mais bonita, com a pele mais bonita. Porém, essa distorção de imagem na geração atual, ela é bem complexa, sabe? Bem complexa porque não dá para acreditar em tudo que a gente vê no Instagram, em tudo que a gente vê, porque às vezes nem é real. E uma outra pausa, Julie, para te falar, não só em distorção de imagem, mas principalmente acreditar que a vida realmente não é só o que tá no Instagram. A beleza não é só o que tá no Instagram, tem muita coisa atrás. Tem muito choro, tem muita lágrima, tem muito suor e muita entrega, entendeu? Tu trabalha diretamente, assim, com a autoestima da pessoa, né? Sim. Tu deixa as mulheres lindas, lógico, mas é importante também a gente aprender que mesmo sem maquiagem, sem o cabelo produzido, acho que a verdadeira autoestima é a gente se sentir bem como né, de verdade, assim. Claro que tem técnicas para isso, e eu procuro realmente fazer isso. Eu deixo a cliente bonita no Instagram, lá no feed, mas eu quero que ela se sinta bem olhando de manhã no espelho. Samara, hoje você tem 3 mulheres que trabalham contigo, né? Nós somos em 4. Vocês são em 4 ao todo. Como é que tu passou lá do espelho à cadeirinha para desenvolver outras 3 mulheres, assim? E o que isso significa para ti também?
Eu já tive algumas pessoas, algumas meninas que passaram por mim. Eu sempre escolhi trabalhar com mulheres, pois eu me dou bem com mulheres. Hoje eu só atendo mulheres, desde a minha carreira toda. Inclusive, por conta disso que existe a barbearia também. Naquela época a gente sentia necessidade de atender homens, mas eu nunca trabalhei com homens. Então, por isso que o André acabou montando a barbearia, enfim, toda a história aqui. Vocês já conhecem. Como eu já falei, teve várias meninas que passaram por mim, pelas minhas mãos, e hoje elas seguiram carreira solo, e essa é uma das coisas que me deixa muito feliz, porque eu gosto de ver o voo do outro, entendeu? Então, todas as meninas que passaram até o salão, hoje elas têm um negócio próprio, às vezes não trabalham com isso, mas foram desenvolver outras habilidades. Então, eu saí de trabalhar sozinha para ter uma equipe de 4 meninas hoje, foi na base do tentar, tá, Julie? Porque eu acho que as meninas, elas têm que ter um pensamento muito parecido com o meu, e uma entrega de trabalho e uma entrega de pessoa, vamos dizer assim, de psicologia igual a minha. Eu falo muito, eu gesticulo muito, e eu quero que a cliente que esteja na minha cadeira receba das minhas funcionárias a mesma coisa que eu posso entregar. Na mesma medida, mas que elas possam se sentir à vontade com as minhas funcionárias. Então foi isso, foi treinando, testando, demitindo, aceitando outras pessoas, foi isso, Julie. Porque o teu trabalho, ele não escala, né? Quanto mais pessoas tu atender, mais pessoas também tu precisa ter para dar um suporte ali, né? Mas isso é muito bacana e é repetir o teu ciclo também, né? Assim como tu aprendeu em um local e se desenvolveu, também tá fazendo a troca agora. E aí, falando nisso, eu vi no teu Instagram que tu faz muitos cursos, assim, né? Tá sempre se atualizando. Isso é essencial para manter o negócio no mercado, na tua opinião? Sem dúvida nenhuma. O mercado da beleza, Julie, é um mercado que cresce e muda quase que diariamente. A gente tem sempre técnicas novas, produtos novos, coisas novas para aprender. E eu falo isso internamente também, porque a nossa vida é uma grande autodescoberta, entende? Então, sim, é de extrema importância a gente estar sempre evoluindo no que a gente puder. Tu falou antes em inteligência emocional, fiquei pensando agora, como é que é lidar com... porque quando tu vai vender o teu serviço, tu vende junto com a expectativa, né? Sem dúvida. Como é que é lidar com a frustração de uma cliente que por algum motivo não gostou do resultado? Se isso ainda acontece também, né? Não sei, dentro da evolução ali, eu acho que tu vai também conquistando clientes que acabam fidelizando, né? Então, tu já conhece a pessoa quase que como um membro da família, né? Mas como é que é lidar com essa frustração, assim, do cliente? Então, Julie, eu vou ser bem sincera, hoje eu não passo mais por isso, porque eu tenho uma longa conversa antes com a minha cliente para saber o que ela quer daquele cabelo, mas principalmente para saber o que ela não quer. Hoje também, como profissional, eu acabo corrigindo muitos erros, entende? Justamente dessa frustração. E eu tento, da minha parte, entregar o melhor cabelo, a melhor expectativa. Inclusive, um dos meus vídeos que mais viralizou foi um de semana passada, o qual eu corrigi um cabelo. E foi um estouro, assim. Corrigir o cabelo que tu tinha feito? Não, corrigi o cabelo, enfim, que chegou até mim. E, assim, ficou lindo, ficou maravilhoso. A cliente se olhou no espelho e realmente chorou. E eu tenho muito, muito dessa entrega das clientes. Então, hoje, Julie, depois de tantos anos, depois de mais de 10 anos de profissão, eu não sofro com isso porque eu converso muito com as minhas clientes, tá? Então, graças a Deus, posso dizer que essa é uma das coisas que eu não sofro hoje em dia. Tem essa questão das clientes já conhecerem teu trabalho, tu já conhecer elas, mas você desenvolveu, então, uma técnica ali para fazer o que a gente chama na publicidade um briefing, para evitar ao máximo que ela saia dali frustrada, né? Caso venha acontecer, eu sempre falo para as minhas clientes, principalmente numa das primeiras mudanças, que é quando a mulher chega depois de um fim de relacionamento, que quer mudar o cabelo completamente, que do preto quer ir pro loiro, que do comprido quer ir pro curto, eu sempre dou um período de 15 dias mais ou menos para ela se adaptar, para ver se ela se reconhece naquele cabelo. E caso não, depois dessa conversa, depois do trabalho feito, caso não, ela volta, sem custo nenhum, a gente refaz, a gente reorganiza, enfim. Então, eu tenho esse cuidado também com as minhas clientes. Então, dá para devolver se não gostar. Só cortar que não, tá? Frase que
Cortada aí é uma decisão aí que... Samara, a gente vai encerrar o primeiro bloco, que é essa fase de conhecer um pouquinho do início do teu negócio, das construções que tu fez. Vai para um breve intervalinho, logo volta então para a gente continuar nossa conversa. Tá bom. Ouça todas as manhãs o Café com Notícias. Tapejara e região sintonizam a Rádio 107 de Tapejara para começarem bem o dia. Estamos de volta e eu queria lembrar que se você está curtindo as nossas conversas por aqui, manda o teu recado nas redes sociais, nos posts, também no WhatsApp da rádio. A gente vai adorar saber se você está gostando e aprendendo tanto quanto eu. Todas essas histórias aqui. E aí a gente volta a conversar com a Samara Bogoni para falar sobre os aprendizados ao longo desse processo, Samara. Queria saber se teve alguma experiência assim, que marcou muito a tua carreira e como que isso mudou a tua visão em relação a ser empreendedora mesmo. Eu não sei, Julie, se é exatamente sobre empreendedorismo, mas eu vou contar para vocês a minha maior história de motivação. Eu trabalhava ainda no outro salão e chegou uma cliente até mim. Ela tinha passado por 2 cânceres já. Ela estava sem cabelo, sem autoestima. E eu maquiei ela para festa de formatura da filha dela. Maquiei, arrumei o lencinho na cabeça dela. O marido dela veio buscar, disse que ela estava linda. Alguns dias ela retornou e, chorando, com um buquê enorme de flores, ela veio me agradecer por eu ter deixado ela tão linda, porque há muito tempo, ela já estava tratando do câncer, mais ou menos uns 2 anos, há muito tempo ela não se sentia tão linda e não era tão elogiada durante o período do tratamento. E nesse dia, todo mundo caiu no choro lá no salão. Foi um dia muito bonito e o dia mais marcante, de fato, da minha história. E é por isso, Márcia é o nome dela, provavelmente ela vai lembrar disso, que eu tenho a palavra maquiagem tatuada em mim, porque foi através da maquiagem que eu pude mudar uma vida, mesmo que por um tempo, entende? Mesmo que por algumas horas, e pude mudar a minha vida também. Então eu acho que essa é a minha maior história de inspiração, sabe? Poder ter devolvido a autoestima, a beleza, não só externa, mas poder fazer com que ela se sentisse bem naquele dia. E tu fala que mudou você também, né? Teve 2 momentos, assim, na tua vida que tu usou isso a teu favor, né? Tipo, deixar outra pessoa feliz com o teu trabalho, porque tu há pouco tempo passou por um período de depressão, teve a perda do teu pai também, que foi um marco, né? E tu comentou, assim, que foi isso que fez tu levantar todos os dias, né? Foi, exatamente. Como é que foi esse processo, assim? Porque eu acho que é importante a gente saber, porque principalmente no teu caso, né? Que tu tá sempre colocando a tua imagem ali à disposição, uma pessoa feliz, bem arrumada, né? Dá a impressão que não tem problemas, né? E eu acho bacana, assim, falar sobre isso. Eu também passei por uma depressão há pouco tempo e é desafiador você precisar fazer as tuas atividades, né? Mesmo não as querendo fazer. Mas no teu caso, eu acho que teve um papel importante, assim. Sem dúvida. Teve 2 momentos em que foi uma virada de chave para mim. Um foi em 2019, com o falecimento do meu pai, que, dentre todas as qualidades e defeitos, uma das que ele me ensinou, que ele deixou, foi realmente que os problemas de casa devem ser deixados em casa e os problemas do salão do trabalho, da empresa, devem ser deixados nesse local. Porque quando a gente mistura as 2 coisas, uma delas vai dar errado. Então esse foi um dos grandes marcos que meu pai me ensinou. Pois ele, não sei se você sabe, meu pai, ele era motorista de ambulância, então acabava que ele trabalhava com doenças e coisas ruins. E ele nunca deixou isso o afetar em casa. Então, para mim, esse foi um dos maiores aprendizados. E o segundo foi realmente o meu período de depressão, que para uma menina, para uma mulher extremamente comunicativa, alegre, que sempre esteve muito ligada à vaidade, à beleza, se ver num estado que você não controla as suas emoções, que você não controla nem o teu corpo, basicamente,
É muito complicado. E o agravante disso é que eu precisava me entregar para as minhas clientes. Porque você já deve ter passado por isso. Todas as mulheres, quando tu senta na cadeira do salão de beleza, tu quer conversar, tu quer desabafar, tu quer conselhos. E eu precisava estar aberta para as minhas clientes, sabe? Então isso foi bem desafiador para mim, porque eu tinha que me entregar para as clientes, mesmo não querendo estar ali. E eu acho que isso também faz parte da nossa inteligência, da nossa maturidade, de precisar fazer o que tem que ser feito. Independente do que esteja acontecendo, a gente tem que levantar da cama, a gente tem que se sentir bem, porque pode até parecer que é uma certa futilidade, beleza? Mas tu se arrumar, tu colocar uma boa roupa, tu ver que teu cabelo tá bom, tu passar um batom, passar um perfume, isso faz uma completa diferença nessa fase de depressão mais latente, sabe? E era isso que eu tentava fazer, me entregar sempre que eu podia para as minhas clientes, Júlia. Eu acho que esse movimento, assim, eu sou uma pessoa que não é muito vaidosa, assim. Mas tem dias que eu acordo e que eu tô a fim de me arrumar, né? Tá um lookinho diferente. Fazer uma gravação assim também, eu me arrumo um pouco mais. Eu acho que quando isso não é uma obrigação, né, Samara? E que você sabe que quando você quiser, você faz. E quando não quiser, eu acho que é o grande segredo, assim, né? Exatamente. E aí, tu falou em separar o trabalho com a vida pessoal, e eu quero muito essa receita aí, porque eu tô brincando. Falou que teve desde muito sempre é ótimo, né? Você teve presente, assim, justamente pelo trabalho do teu pai, que devia ser muito pesado, assim, né? Sem dúvida. Qual que é o teu lugar de fuga, assim? Como é que tu faz para separar? Porque a gente vive momentos no trabalho que às vezes não são legais, em casa, lógico, também, né? Sim. Como é que tu tem alguma técnica, assim? Na verdade, não são técnicas, são lugares, Julie. Quando eu sinto que eu tô no ápice do meu estresse, seja por negócios, seja por dinheiro, seja por problemas que as clientes acabam me trazendo, porque não tem como eu não me apegar, não me afeiçoar à cliente, entende? Porque eu quero entregar o melhor que eu posso para ela. Quando eu sinto que eu tô muito explodindo, eu viajo. Que é uma das grandes coisas que eu amo fazer. Nem que seja pra serra, pra tomar um vinho, pra fazer qualquer coisa, mas eu realmente preciso desligar. Eu também acabo que não respondo clientes nos meus horários de folga, porque eu acho que isso é plausível comigo e plausível com todas as outras pessoas que oferecem serviço. Então, a minha rota de folga sempre é poder viajar, dar uma passeadinha, dar uma saidinha e às vezes dar uma compradinha também, porque somos mulheres, né, Julie? Então a gente foge pro lado do consumismo de vez em quando. Mas viajar, sem dúvida nenhuma. Eu acho que no mundo capitalista é difícil fugir, né? Homens e mulheres. Exatamente. Eu acho que essa função, responder mensagem fora só dentro do horário, né? Nós temos muitas formas de entrar em contato com as pessoas, né? Isso é uma coisa que adoece também, você não desligar nunca, né? Eu acho que é uma dica interessante, assim, porque, claro, né, Samara, hoje você já tá consolidada no mercado, mas às vezes a pessoa tá começando e ela acha que ela precisa disso pra conquistar os clientes, né? Foi o que eu fiz. No começo da minha carreira era exatamente isso. Eu não tinha sábado, não tinha domingo. Não, sábado eu nunca tinha, tá, Julie? Continua não tendo. Mas eu não tinha domingo, eu não tinha segunda-feira, eu não tinha noites. E de certa forma, eu não me preocupo em a cliente me mandar mensagem. Porque às vezes, Julie, a gente chega depois do horário de trabalho, a gente lembra que precisa cortar o cabelo. Então eu não tenho problema nenhum. As mensagens vão chegando até o número do salão. E pela manhã a gente acaba respondendo. Nos finais de semana também, o celular fica no salão, porque todas nós, mulheres, empresárias, empreendedoras, a gente precisa de um descanso, a gente precisa ter essa divisão. Porque se a gente ficar somente focado no trabalho, outras coisas começam a adoecer, tá? Então, tudo é questão de equilíbrio. Mas podem mandar mensagem, tá, gurias? A hora que for, meia-noite, 1h, na próxima manhã vai ser respondida. Inclusive, vou te divulgar o número do WhatsApp, então. Manda agora a tua mensagem para fazer uma make bonita. Com certeza.
Ai, ai. Eu acho que o teu ambiente de trabalho, assim, ele proporciona algumas coisas, né, pensando de fora, assim, e claro, como frequentadora também, né, eh, o elogio tá sempre ali por rondando, né. Eu queria saber qual foi o melhor elogio, assim, que tu já recebeu? Nossa, Julie, o melhor elogio que eu já recebi, eu acho que foi até semana passada, semana retrasada, que eu deixei uma cliente cortar o seu próprio cabelo. Ela tinha um cabelão enorme e eu deixei ela cortar o seu próprio cabelo. E foram dois, Julie, 2 momentos bem importantes pra mim. E ela cortou, eu gravei e dava pra ver no vídeo a emoção dela se vendo, sabe? A emoção dela ao cortar o cabelo, desapegar, porque ela tinha um cabelão extremamente longo. E ela me disse assim, uns dias depois, você devolveu completamente o meu sorriso, a minha autoestima, porque eu sou mãe de 3, eu não tenho tempo pra fazer nada. E eu quero que Deus sempre te abençoe as tuas mãos, entende? Eu acho que isso foi tão bonito, pedir para abençoar as minhas mãos, que é o meu instrumento de trabalho, sabe? Então esse foi, com certeza, o meu maior elogio, que, de certa forma, foi uma frase, não um elogio. Mas é um elogio, né? Claro. E o outro foi um vídeo que tá no meu feed do Instagram, que eu fiz uma transição com uma cliente que tava do cabelo natural, ela foi pro ruivo. E no vídeo dá bem para vocês verem, até convido vocês para irem lá olhar, ela se vendo normal. Quando eu tirei a capa dela na transição, ela tem o olho claro, a pupila dela dilatou de uma forma absurda. E a gente sabe quando a nossa pupila dilata, é porque a gente tá muito empolgado, muito feliz em ver alguma coisa. Então, para mim, esse foi o maior elogio. Quando eu tirei a capa, assim, ó, a pupila dela expandiu e foi lindo, Júlia. Desculpa, eu vou até me animo de falar isso. Então, foram as duas coisas que eu acho que eu jamais vou esquecer, sabe? Olhar nos olhos dela, que ela estava feliz com o resultado, e alguém pedir para abençoar minhas mãos. Foi um elogio que nem precisou usar palavras, né? Exatamente. Ela não podia nem esconder, né? Exatamente. Mas você costuma receber bem elogios? E aí eu tô falando não só relacionado ao teu trabalho, tá? Porque eu sei que tu é boa e tu também sabe que é boa. Sim. Mas como que tu reage a elogios, assim? Tu consegue receber bem? Fica envergonhada? Não, eu fico envergonhada. Eu tenho muita dificuldade de receber elogios. Sabe aquela criança que fica se derretendo, assim, quando recebe um elogio? Eu sou exatamente assim, eu não sei como reagir. Eu fico vermelha, fico quieta e é isso, não sei reagir a elogio, não sei reagir quando eu ganho presentes. Então é bem complicado pra mim. Mas tu acha que é por quê? Tu acha que não merece? O que passa, será, dentro dessa... Porque eu acho que nós temos que aprender a receber o elogio, porque a gente sabe que foi uma construção, né? E que nós merecemos, mas eu acho que a gente não tá muito acostumada. Então é algo que, não sei se tu compartilha comigo, assim, que a gente precisa desenvolver melhor. Sim. Eu acho que isso tudo tem muito a ver com a nossa criação, tá? A minha geração de 30 anos, ela veio de uma geração de pais mais fechados, que não costumavam elogiar tanto. Então, eu creio que seja por isso. Em contrapartida disso, até ali no briefing que você ia me perguntar como eu elogio as clientes. Uma das minhas formas que eu demonstro amor realmente é falando. Então, eu amo elogiar mulheres que estão ao meu redor. Sejam elas que me mandaram uma foto ao acordar, seja elas na frente do meu espelho. Porque palavras de afirmação é uma coisa que está muito presente em mim, para a gente poder desconstruir um pouco isso da nossa geração que não foi tão elogiada assim. Entende? Então, eu acho que foi isso. Foi uma questão de criação mesmo, sabe, Júlia? De não saber como receber elogios, mas tentar mudar isso à torto e direito, de poder elogiar as mulheres o tempo todo, seja pela aparência física ou pelo interno, pelas características dela e tudo mais. Que é muito importante, né? E a gente quebra outra barreira que foi também, que nós fomos ensinadas a vida inteira, que mulher deveria competir com outra mulher, né? Hoje você, por exemplo, tem uma equipe, faz questão que seja de mulheres, atende só mulheres. Eu acho que nós temos uma potência quando a gente se une, assim, e quando entende, assim, que somos todas colegas. Os desafios são os mesmos, né? Exato. Ninguém consegue entender algumas coisas que a gente vive,
até no mês, né? Os momentos de dor, momentos sangrando. Tipo, isso é uma coisa muito absurda, assim, você querer que uma mulher entregue, às vezes, 150% quando ela tá ali sofrendo, né? E a gente faz isso, né? Mas acho que também dá para baixar a guarda em alguns momentos, né? Sabendo que junto com a gente vão ter mulheres que vão estar aí apoiando, né? E Com toda certeza, só vou te interromper um pouquinho, com toda certeza, porque lá no salão eu sou muito privilegiada em ter contato diário com as mulheres. Então, quando eu sinto a dor da cliente, se eu tiver com alguma, eu guardo a minha no bolso para poder entender, para poder compartilhar, porque o nosso mundo, Júlia, a gente sabe, é cheio de tabus, entende? E você mesmo acabou de falar isso. Então, tudo é muito difícil pra gente, para se comunicar, a dor, até mesmo quem engravida, quem ganha neném, enfim, você sabe, né? A vida de mulher não é fácil. Empreendendo, ela complica um pouquinho mais. Então, eu tento sempre guardar a minha no bolso e entender, para deixar aquela cliente à vontade, para deixar a cliente, pra saber que realmente ela está num ambiente seguro. Samara, nós começamos a tua história aqui supondo que todo mundo já conhecia, né? Sim. Eu queria voltar um pouquinho para entender também, e aí se for um assunto que você não queira tratar, muito tranquilo, assim, você montou o teu salão sozinha, depois aí com o teu companheiro na época, vocês montaram em conjunto um local, e depois vocês se separaram nos negócios ali, né? Essa decisão também, que fez você tomar ela? Vamos lá. Novamente vou falar da minha mãe. Minha mãe financiou meu primeiro salão e atendia as minhas clientes da forma que poderíamos e tudo mais. E sentimos essa necessidade dele trabalhar com o público masculino. Reformamos em meados de 2016, criamos uma sala especialmente para o André. A minha mãe, nessa época, ela tinha uma loja de roupas que se chamava Sami Modas. Então, esse espírito de empreendedor veio de duas pessoas, da minha mãe, que me incentivou muito, e do André. Ela tinha essa loja de roupas, ela cansou, enfim, tinha muitos anos essa loja, decidiu parar, abrimos uma barbearia bem pequena pro André. Eu sei que o assunto não é esse hoje, mas só para vocês entenderem a linha do tempo da minha vida. E chegou uma fase dessa vida que eu estava muito cheia de trabalho e ele também tinha muitos clientes. Então, a gente sentiu necessidade de ambos expandirem. Não foi nenhuma separação de fato, foi expandir os negócios. Eu peguei a sala que ele tinha para poder atender as minhas meninas de 15, que eu já falei para vocês, e ele aumentou a barbearia para poder dar mais atenção para os clientes dele. Porque no começo realmente tinha essa junção de homens passando no meio do salão, enfim, por mais que era tudo fechado, separadinho, a gente sentiu também a necessidade de separar essas coisas, para deixar o ambiente agradável para todo mundo. Sentiu a necessidade e já sabia que era uma condição que vocês teriam de arcar com 2 aluguéis, por exemplo, ter 2 estruturas montadas, assim. Sabíamos, mas a gente tinha a total noção do nosso potencial, sabe? Eu e ele sempre fomos muito ambiciosos nas nossas carreiras, então a gente sabia que ia dar conta, sabe? Graças a Deus. O negócio dele vai muito bem, o meu negócio vai muito bem, então somos gratos um pelo outro. Samara, nós vemos assim que a participação da família, às vezes não, quase sempre é muito importante, assim, até na questão ou de orientar, ou de dar um suporte financeiro, por mais que não seja um grande investimento, mas que é importante, assim. Como que tu acha que o poder público, né, e aí, sei lá, algum programa da prefeitura, ou do estado, ou da União, ele pode estimular ainda mais o empreendedorismo feminino? Ótima pergunta, e até fiquei pensando realmente nisso. Durante a pandemia, eu creio que foi um dos períodos mais difíceis para 98% dos ramos de empreendedorismo, tá, Júlia? E durante a pandemia, o governo federal acabou criando uma linha de créditos onde tu poderia pegar esse valor e tu só pagaria o valor em si. As taxas de juros, tarifas, ficaria por conta do governo. E isso foi de extrema importância, inclusive para mim, sabe? Porque eu consegui reformar o salão, eu aumentei, troquei de lugar. Isso tudo durante a pandemia, tá? Quando ninguém trabalhava,
eu consegui me organizar com a ajuda, inclusive, dessa inteligência, desse empreendedorismo do André. A gente conseguiu se organizar, troquei de salão, aumentei as cadeiras, aumentei tudo mais. Fui me especializar, porque nessa época ainda tinha alguns cursos mais privados, entende? Então, eu acredito que é muito importante isso. E eu não sei, eu acho que o Poder Municipal também tinha essa iniciativa. Pode ser que eu esteja enganada, mas eu creio que também tinha essa iniciativa de um X valor e eles arcavam com as tarifas. Eu acho que isso é importante, principalmente seja para homem, para mulher, para quem quer começar a empreender. Porque às vezes a nossa família ela não tem esse aporte financeiro e a gente tem vontade de mudar de vida, tem vontade de empreender, de botar um sonho em prática. Então, eu acho que o poder público, federal, enfim, a União, deveria fazer mais esses programas, porque, Júlia, a gente paga muito imposto. Então, eu acredito que dá, sabe? Programas de incentivo, principalmente financeiro, para a gente começar um negócio próprio. A gente está como parceira nessa realização, tem como parceira a prefeitura, né? E eu fiquei muito grata em relação a comprar esse projeto, né, Samara? Porque é uma forma de você estimular também, conhecendo uma história que deu certo e o que tem por trás dela, assim. Porque todo mundo... Você tem 14 anos aí na trajetória, né? Talvez as pessoas que te conheçam hoje enxerguem a Samara, que tá lá produzindo conteúdo e fazendo um trabalho com muita excelência, mas teve muita coisa por trás, que eu acho que é esse caminho que dá uma orientação para quem quer empreender também, né? Inclusive, tem mais uma coisa. Eu não sei se vocês sabem, mas grande parte de nós, empreendedoras, nós somos MEI. E a prefeitura, ela nos realmente te dá um suporte bem bacana, porque o Sebrae, ele fica dentro da prefeitura hoje. Então, todas as dúvidas que a gente tem sobre financeiro, sobre funcionários, sobre como iniciar um negócio, o Sebrae acaba te dando esse aporte. Então, sempre que realmente precisei do Sebrae lá, sempre fui muito bem atendida e sempre sanaram todas as minhas dúvidas. Eu acho que isso, Julie, também é uma forma de incentivo, sabe? Porque quando a gente começa um negócio do zero, tu realmente não entende nada sobre nada. E a gente precisa desse conhecimento para o negócio poder dar certo, né? Então, fica aí a dica de vocês, para vocês. Samara, nós vamos fazer mais um intervalinho. E quando a gente voltar, vai falar sobre planos futuros. Então, já vai pensando aí o que você quer divulgar, do que tá pensando para o teu negócio. E a hora é daqui a uns 15 segundos. Em todos os lugares, nas redes, no streaming e nas trilhas sonoras de Tapejara e região. Ouça, siga e curta a Rádio 107. Voltando, e como prometido, a gente vai falar sobre os planos futuros da Samara Bogoni, da Harmony, o que tá vindo por aí. Então, Julie, eu confesso que eu não gosto muito de falar, né, sobre planos futuros, mas um dos meus que eu posso abrir aqui é que nos próximos 2 anos a gente vai ter uma mudança drástica no salão, drástica que eu digo de aumento de lugar, aumento de funcionários e, consequentemente, para entregar muito mais beleza para as minhas clientes. Mas tem um que está no meu coração há muitos anos, que esse eu prefiro deixar em segredo. Mas o aumento do salão, sem dúvida, é um dos meus sonhos mais altos. Para daqui a quanto tempo, assim? No máximo 2 anos, tá? Falei que eu sou ambiciosa. 2 anos eu quero pôr em prática o que eu sempre sonhei, de fato. E tu faz planejamento, assim, tu coloca no papel, como é que tu faz, assim, para pensar numa expansão, o que tu leva em conta? Principalmente, Julie, organização financeira. Essa para mim, é o ponto principal para você poder aumentar um negócio e fazer diferente e tudo mais. Organização financeira. Que aí tu faz algo no sentido, assim, guardar um dinheiro para poder fazer um investimento maior, não fazer dívida, nesse sentido assim. Exatamente isso. Nesse meio tempo, eu também separo valores para poder fazer curso e especializações, para quando eu estiver lá no local novo, com funcionárias novas, eu possa entregar tudo isso, tá? Mas eu não paro nesse período de tempo.
mas sem dúvida eu guardo um valor X para poder fazer um investimento um pouquinho maior. Dentro do teu mercado, assim, como que é o relacionamento com as colegas? Assim, tu costuma conversar com outras mulheres que têm o mesmo negócio ou com outras mulheres que têm outros empreendimentos, assim? Tu busca esse apoio? Então, na verdade, isso acontece muito organicamente, porque eu atendo várias mulheres todos os dias, grandes empreendedoras, pequenas empreendedoras, então essa troca é muito natural e muito orgânica. Quando eu sei que tem alguma que passa pela mesma situação que eu, a gente acaba tendo essa troca de ideias, essa troca de informações, bem que nem você falou, troca, sabe? Então é muito orgânico isso acontecer. E como que tu enxerga dentro daí de um cenário nacional e mesmo aqui em Tapejara, que eu acho que nós temos um exemplo, assim, no Brasil, de muitas mulheres que estão empreendendo, assim. Sim. Como que tu enxerga esse cenário, assim? Tu acha que é algo que estimula ainda mais, empodera ainda mais? Sem dúvida. O meu trabalho já serve para empoderar muitas mulheres. E eu acredito que a gente estando bem, se eu puder no meu trabalho contribuir para que essas mulheres empreendam, para que tirem os sonhos do papel, nem que seja para matar um leão por dia, eu quero fazer isso, sabe? Então, é de extrema importância que a gente levante a bunda da cadeira e tire os nossos sonhos do papel. E para isso a gente às vezes se espelha em algumas mulheres, né? Eu pedi para você já vir aqui com o nomezinho pronto para não pegar de surpresa, porque eu sei que esse momento é difícil, assim, né? Porque são muitas as pessoas que acabam cruzando o nosso caminho sem querer ou querendo, né? Ou sem que às vezes ela saiba. E tu trouxe aqui o nome da Priscila Melara Marcon, que é uma grande inspiração para ti. Exato. E aí eu queria entender por quê. A Priscila é minha cliente desde 2015, 2016, e ela sempre se jogou de cabeça em tudo que ela fez. Quando ela engravidou, ela foi uma excelente mãe, quando ela casou, ela foi uma excelente esposa, fez a faculdade de Direito dela, trabalhou com excelência também, e agora ela montou o próprio negócio, que é a Aquavita, que é uma piscina, no caso, para ensinar crianças a nadar. E, novamente, ela se jogou de cabeça no empreendedorismo, além da vida fitness, de comer direitinho, enfim. Então, a Pri é além de ser minha amiga particular, é uma das grandes inspirações de alguém que entrega tudo dela e que se joga de cabeça para as coisas poderem dar certo. E tu acha que tu inspira alguém? Não vou usar da modéstia. Sim, Julie, eu acho que eu inspiro alguém, sabe? Uma ou outra pessoa sempre olha pra gente como a gente se veste, como a gente se comporta, como o nosso negócio tá dando certo, pela vida que a gente mostra nas redes sociais, pelas viagens, pelo bom gosto, às vezes. Então, sim, sem modéstia, eu acredito que eu inspiro alguém, sim. Não queremos mulheres modestas aqui. Já tá muito cheio no mundo. Exato. Vamos se exibir um pouquinho, porque merece. Verdade, né? Tá certo. Samara, a gente tá indo pro final. Sim. E aí eu gostaria de ler aqui uma frase que eu pedi também que você separasse, para você falar o que ela representa na tua vida. Não existe elevador para o sucesso. Você realmente precisa usar as escadas. Sem dúvida nenhuma. Júlia, essa é uma frase que eu gosto muito, tá? Ela está grafada lá no salão, está grafada na barbearia, inclusive, porque a gente tem que subir degrau por degrau. Grande parte de nós empreendedoras, a gente tem um negócio por conta de um sonho. Então, claro, fomos financiadas, corremos atrás, mas o degrau do sucesso é lento, é longo, é comprido. Então, a gente precisa ter paciência e coragem, sabe? Então, é isso. Degrau por degrau, a gente chega lá. Eu queria saber o que significa a palavra sucesso para ti. Nossa, essa é uma pergunta difícil. Sucesso para mim, Julie, é poder ver nos olhos, no rosto da cliente que ela tá feliz com o que eu entreguei. Que eu pude mudar a vida dela, o olhar no espelho, o se olhar para dentro. Isso é sucesso para mim, sabe? A gente pode ganhar muito dinheiro, a gente pode ser reconhecida, mas no final o que importa é como a cliente saiu de lá dentro do meu negócio.
final, o que importa é a pupila dilatada. Exatamente. O sucesso para mim é muito isso. Eu espero que a gente tenha dilatado muitas pupilas. Por aí. Exatamente. Samara, queria agradecer muito a tua presença. A conversa foi muito legal, dava para seguir aqui, mas acho que uma vez eu fui num congresso de rádio e falando sobre a questão do tempo em rádio e a palestrante falou assim, que nem a nossa mãe nos ouve por muito tempo, então vamos manter o equilíbrio também, né? Sem dúvida. O equilíbrio é o segredo de tudo. Julie, quero agradecer pelo convite e, como eu falei, espero muito poder inspirar novas mulheres a tirarem os sonhos do papel e voar, porque a gente merece um mundo, Julie. Concordo contigo. Obrigada. E assim a gente conclui, então, mais um episódio do Empreendedoras em Foco, que é uma realização da Rádio 107 FM e também da Prefeitura Municipal de Itapejara. Eu agradeço novamente, então, a Samara, que compartilhou aqui com a gente a jornada dela, e principalmente a você, nossa estimada ouvinte, espectadora, seja onde é que você esteja nos acompanhando, né? Pode ser no rádio, pode ser no YouTube, no Spotify, no aplicativo da rádio, no site, enfim. Obrigada por estar junto com a gente nessa jornada de descobertas e inspirações, e até o próximo capítulo.